Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Aqui estou eu de novo com as escrituras de papel, anotações. O meu celular já está arrumado, tá bom? Eu vou buscar hoje, sábado, eu vou estar indo lá buscar. O Caducel já arrumou, então eu vou lá hoje buscar. Então a mensagem de amanhã já vai estar um pouco melhor, porque eu misturo muitas coisas aqui no papel, né? Então amanhã vai ser um pouquinho melhor. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. A gente vai estudar a sessão Doutrina e Convênio, sessão 101. Essa sessão são 101 versículos, né? Eu queria dividir ela em 3 dias, mas não vai dar, porque nós só temos aqui o sábado e o domingo para estudar, tá bom? Inclusive hoje eu não tive tanto tempo, porque aqui perto onde eu moro, né, um ferro velho acabou pegando fogo no colchão, espalhando, né? Foi um corre-corre ali para tirar carro, né? Que o pessoal coloca carro perto. Inclusive depois que tava as coisas acalmadas, né? Porque é fora de perigo assim, aí eu consegui gravar, né? Eu subi de cima da laje e gravei assim o tamanho do fogo. Quem quiser aí, só pedir no WhatsApp que eu mando, tá bom? É, primeiro, as pessoas têm que estar em segurança, né? Eu não gosto quando as coisas estão acontecendo, as pessoas já puxam o celular, começam a gravar e não ajudar as pessoas. Não sejamos assim. A gente tem que estender a mão a ajudar as pessoas, tá bom? Hoje em dia eu vejo muito disso. Aconteceu um acidente, as pessoas puxam o celular e começam a filmar, em vez de ajudar as pessoas a acalmar, tá bom? Então, vamos lá para o nosso estudo de hoje, tá bom? Doutrina e Convênio, sessão 101. Aqui essa revelação ela foi dada ao profeta Joseph Smith, justamente depois que os membros da igreja lá em Sião, né, no Missouri, haviam sido expulsos de suas casas, apanharam, não tiveram tempos, né, para recolher sua roupa, objetos, né? Quando o pessoal lá falou que eles tinham que sair, eles pediram 3 meses, né, para se organizar, né, porque não era fácil. E aí então depois eles acabaram pedindo 15 dias. E aí o pessoal falou que daria 15 minutos só para eles, né? Então foi algo bem terrível que fizeram, expulsando eles, roubaram seus animais, muitas coisas foram roubadas ali, saqueadas, tá bom? Pelas pessoas que expulsaram os membros da igreja de suas próprias casas. E aí então Joseph Smith ele recebe uma revelação que é a revelação 101 a respeito do que aconteceu ali em Sião. Afinal de contas, aquele lugar era consagrado para ser a cidade de Sião. E isso gerou ali uma preocupação das pessoas. Ué, a promessa não cumpriu, né? Então vamos ler um pouquinho aqui e entender, tá bom? Vamos lá, começando aqui no versículo 1 e 2, diz assim: Eu, Senhor, permiti que lhe sobreviesse aflições, e os que os afligiam com as consequências de suas transgressão. Então, aqui o Senhor permitiu que essas perseguições acontecessem. Era uma perseguição injusta, mas o Senhor permitiu também porque o povo não estava sendo injusto, e ele vai citar aqui os pecados que eles estavam cometendo, e eles ficaram desprotegidos, tá bom? O versículo 3 aqui diz o seguinte: Contudo, possuí-leis, né? E serão meus no dia em que eu vier para reunir minhas joias. Então, aqui o Senhor não rejeita o seu povo, que era uma das questões que ele estava pensando, né? Nós fomos expulsos, será que nós fomos rejeitados pelo Senhor? Não. Quando o Senhor vier, ele vai recolher as suas joias. Então aqui mostra que ele falando: vocês são meus, tá bom? Então o que estava acontecendo ali era uma repreensão. Deus estava repreendendo o seu povo e deixou ali com que eles fossem expulsos, tá bom? Mas o Senhor não os havia rejeitado ali para sempre. Vamos ver o versículo 4 e 5. O Senhor compara a aflição deles, né, com Abraão também, com o teste que Abraão passou. Então, versículo 4 e 5 diz assim: Portanto, é necessário
que sejam corrigidos e provados assim como Abraão, a quem foi ordenado oferecer o único filho. Pois todos os que não querem suportar a correção, mas negam-me, não podem ser santificados. Então fala que por meio da correção, por meio dessas aflições que eles estavam passando, eles seriam santificados. Assim como Abraão, que passou por um teste muito difícil, né, em ter que sacrificar ali o próprio filho. Tá bom? Então o Senhor compara essa ideia aqui com isso. O versículo 7, o versículo 6 e o 7 fala justamente que o profeta havia orientado eles como eles deveriam proceder antes de serem expulsos. Né? Havia uma revelação antes que nós estudamos, mas eles foram lentos em ouvir a Deus por meio dos profetas, mas agora eles estavam rapidamente querendo uma solução do Senhor para socorrê-los. Vejamos aqui o versículo 6 e 7. Eis que eu te digo, havia de desarmonia, contendas, inveja, disputas e concupiscência, cobiça entre eles. Então aqui o Senhor cita vários pecados que estava tendo entre eles, e por esse motivo é que eles caíram, né? Nunca o povo de Deus caiu porque o outro povo foi mais forte. Quando o povo de Deus anda com Deus, eles não caem, tá bom? Então, como nação, como povo, ali a gente vê a história dos nefitas, até mesmo dos israelitas. Quando eles caíam em pecado e não se arrependiam, que os profetas chamavam, então vinha a Babilônia, vinha a Assíria e castigava eles. Tá bom? O Senhor usando ali as outras nações como castigo para corrigir o seu povo. Mas isso vem por quê? Por causa de cobiça, por causa dos pecados aqui que ele está citando. Então aqui ele fala que por causa da cobiça entre eles. Portanto, com essas coisas corromperam-se a sua herança. Portanto, e foram vagarosos em atender à voz do Senhor, seu Deus. Portanto, o Senhor, seu Deus, é vagaroso em atender às suas orações, em responder-lhes do dia de sua tribulação. Então, aqui, assim como eles foram vagarosos para ouvir o profeta, né, o profeta já havia falado sobre essa mudança que eles tinham que ter no coração, mas como eles não atenderam a essa mudança, foram vagarosos, agora o Senhor também é vagaroso nas aflições dele. Então a gente não pode ser discípulos de Cristo ocasionalmente. Né? Quando a gente está necessitando, busca Deus com força, com fé, mas quando a gente não está necessitando, né? Não está numa provação grande assim, a gente não buscar a Deus com intensidade, não buscar, não ler as escrituras com afinco, tá bom? Então fala aqui do discípulo que é ocasional, depende da ocasião para ele se tornar um discípulo melhor aqui. Então o Senhor fala um pouquinho sobre esse fato aqui. Vamos lá para o versículo 8. Aqui o versículo 8 diz assim: no dia de sua paz, trataram-me com leviandade, os meus conselhos, mas no dia de sua tribulação buscaram-me por necessidade. Aqui que está a questão no versículo 8, né? No dia de paz, eles não buscavam o Senhor. Trataram com leviandade a palavra do profeta que veio a eles. Porém, no dia de necessidade, eles buscam, né? Então o Senhor está repreendendo eles nesse sentido. Tem uma frase que diz assim, eu acho que eu até anotei essa frase, que diz assim, ó: muitos se lembram do Senhor nas tempestades, mas esquecem quando o mar se acalma. Então na hora que está na tempestade mesmo, muitos se lembram de Deus, do Senhor. Mas quando acalma a tempestade, eles não se lembram. E essa é a situação aqui do povo. Continuando aqui, versículo 9. Deixa eu ver. O versículo 9 diz assim: em verdade eu digo, apesar de seus pecados, minhas entranhas estão cheias de compaixão por eles, e não expulsareis totalmente no dia da ira. Lembrar-me-ei da misericórdia.
Então aqui no versículo 9 mostra o caráter de Deus, que ele corrige o seu povo, mas não rejeitou ele, tá bom? Que ele discipula a pessoa, mas não por vingança, tá bom? Mas para que a pessoa volte para o caminho do Senhor. Vamos aqui rapidinho, né, para o versículo 16 em diante, porque tem uma questão. Eles estavam se sentindo confusos, tá bom? Por causa que eles foram expulsos. Será que agora Sião seria outro lugar? E as promessas iriam se cumprir naquele lugar? Então essas são perguntas que eles tinham muito válidas, tá bom? Então a gente vai ler do 16 ao versículo 21 e aí eu vou fazendo alguns comentários aqui, aí a gente encerra no versículo 21. Então do 16 ao 21, diz aqui: portanto, que se console o vosso coração no que diz respeito a Sião, pois toda a carne está em minha mão. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Esse aqui, inclusive, é o tema, né, da mensagem dessa semana. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Toda a carne está na mão do Senhor. Ele está ciente de todas as coisas. E essas coisas estavam acontecendo, mas era para disciplinar o seu povo que não estava dando ouvido às palavras de Deus. E aqui é um ponto para colocar que não eram todos que estavam nessa situação, não era todo mundo, né? Existia sim aqueles que estavam buscando a Deus, atentavam para a palavra de Deus, né? Fazia, mas andorinha sozinha não faz verão, né? Tem esse ditado também. Então eram poucos que estavam dessa maneira, mas também não eram todos que estavam em pecado, tá bom? Então é importante mencionar isso. Então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? O versículo 17 em diante diz assim: Sião não será removida em seu lugar, apesar dos filhos estarem dispersos. Aqui, né, a gente pode lembrar, aqui a promessa, então, a dúvida que eles tinham, será que Sião não vai ser aqui, né, mais no Missouri? O Senhor falou, não, Sião não vai ser removida desse lugar, vai continuar sendo aqui, tá bom? Então o Senhor promete ali que aquele local era o local de Sião, mas ele coloca para frente algumas coisas aqui que ele vai falando, né? E assim, e os que permanecerem e forem puros de coração retornarão para a sua herança, e ele e seus filhos, com cânticos de alegria, e edificar os lugares desolados de Sião. Então fala que Sião permanecerá no seu lugar e que também o puro de coração receberá a sua herança. Claro, aqui também, espiritualmente falando, é o reino celestial, é essa pátria que nós buscamos, é essa Sião que nós buscamos. Aqui falando que eles foi disperso, mas o Senhor iria reunir, também trazendo para a nossa época, é a reunião das tribos de Israel. O Senhor está reunindo o seu povo novamente. Continuando aqui, versículo 19. E todas essas coisas para que profetas se cumpram, ou seja, essas coisas aqui, Deus já havia profetizado sobre ela, que elas aconteceriam, tá bom? E aqui, eis que não há outro lugar designado além daquele que designei. Então, se eles tinham dúvida agora que aquele lugar seria Sião, tá bom? Aqui acaba essa dúvida, porque a Escritura diz que o Senhor não vai designar o lugar, que ali vai ser o local central, né? Até hoje tem lá o terreno onde Joseph Smith dedicou, tá bom? Para fazer um templo do Senhor ali. Então, daquele lugar para frente, a gente vai ver que vai se estender outras estacas, outros lugares também representando Sião. Mas aquele local é o local central, tá bom? E é um local de reunião mesmo, né? Porque esse terreno que vai ser construído o templo, ele tem 3 donos, né? Religiões diferentes. E eu acredito que esses povos vão se unir, né? São pessoas que se dispersaram da igreja, né? Então tem 3 pessoas ali, 3 propriedades diferentes, né? Do mesmo terreno ali. Não o mesmo terreno, é que o tamanho do terreno é grande e cada proprietário tem uma parte do terreno, né?
acredito que até isso vai ajudar em unificar os povos, tá bom? Eles vão se unir no final, é o que eu acho. Aqui então diz, né? Versículo 21 diz assim: até chegar o dia em que não haja mais lugar para eles, então lhe designarei outros lugares que serão chamados estacas, para a cortina ou a forma de Sião. Aqui esse termo que ele usa de cortina, forma de Sião, é tirado lá de Isaías, né? É o mesmo conceito que o Senhor fala para alarga suas tendas, alarga suas estacas, né, para crescer. Então chegaria uma época que não caberia tanta gente no mesmo local, apesar de ser um local grande, e teria estacas, né, para outro lugar, né? E na verdade, se fosse todo mundo para lá, não caberia. Então realmente tem as estacas, né? E as estacas também são um lugar de Sião para nós. Esse termo Sião, ele é amplo, né? Ele também se aplica ao nosso próprio coração, tá bom? Então, mesmo em meio às dificuldades que nós vemos aqui, o Senhor estava com o seu povo, ele estava corrigindo o seu povo para voltarem o coração ao Senhor novamente. Então é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.